Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e estou mais uma vez com vocês aqui no canal Livro na Veia. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os 5 livros que me transformaram em um leitor. 5? Não, na verdade são 6. Mas antes de batermos esse papo sobre livros que foram marcantes na minha vida, que tal você conferir se já é inscrito aqui no canal? O Livro na Veia é um canal bem eclético para quem ama leitura. Aqui eu sempre falo de livros de ficção científica, de terror, suspense, mistério, aventura, fantasia. Por isso, se você gosta desses gêneros, seja inscrito aqui do canal Livro na Veia. É muito rápido e de graça. É só clicar no botão inscrever-se e também no sininho. E se você já gosta do canal, se já acompanha os nossos vídeos, dê o seu apoio, deixando o seu like e, claro, compartilhando com todo mundo que você conhece, que também é fã de livros. Agora, vamos ao assunto de hoje. Afinal de contas, todo mundo que se tornou leitor em algum momento da vida teve aquele livro que o transformou em leitor, que lhe mostrou como ler é algo fascinante, algo muito divertido, algo emocionante, algo que merece ser cultivado e mantido no nosso dia a dia. No meu caso, o mundo da leitura se abriu para mim através de um livrinho chamado As Centopeias e Seus Sapatinhos. Esse livro infantil foi escrito pelo autor brasileiro Milton Camargo, que infelizmente já faleceu. E as ilustrações que fazem parte dele foram produzidas pelo ilustrador Osney. Eu li esse livrinho e foi o primeiro livro que eu li sozinho aos 4 anos. O meu irmão é um ano mais velho que eu. E ele concluiu o jardim de infância primeiro que eu, e na formatura dele deram esse livrinho de presente para os alunos da classe dele. Só que quem acabou lendo o livro fui eu. Nessa época da minha infância eu li muitas outras histórias, muitos quadrinhos também, porque a biblioteca da escola onde eu fiz o ensino fundamental tinha muitas opções de livros infantis e infanto-juvenis. Juvenil não tinha tanto, assim, para adolescentes. Mas para garotada mesmo, né, a galerinha pequena, né, pequerrucha, até uns 10 anos mais ou menos, tinha muitas opções. Então, sempre que possível, eu ia até lá, na hora do recreio ou depois da aula, para dar uma bisbilhotada em alguns livros. Então, eu li muitas outras coisas nessa época, até mais ou menos ali meus 8 anos. Porém, quando eu cheguei mais ou menos nessa idade aí, era o auge dos animes no Brasil. Eu já era fã de animes como Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Super Campeões. Eram vários animes que eram exibidos no canal Manchete, que já foi extinto, não existe mais. Depois, ali por volta dos meus 10 anos, veio o auge de Pokémon. Pokémon surgiu no Cartoon Network, mas eu era pobre, ainda sou. Não tinha TV por assinatura na época, minha família não tinha. E eu descobri Pokémon quando estreou na Record, no programa infantil que a Eliana apresentava lá na Record. E eu fiquei fascinado por Pokémon. Era uma coisa assim, virou uma paixão na minha vida. Depois vieram outras histórias, outros animes, na TV Globo e na TV Bandeirantes. Passava alguns animes na TV Globinho, que na época não era TV Globinho, era Bambu Luar, alguma coisa assim. E à tarde tinha um programa chamado Band Kids, e passava também alguns animes por lá. Dragon Ball Z, por exemplo, se tornou um sucesso porque foi transmitido nesse programa, o Band Kids, nas tardes da TV Bandeirantes. E na Globo, o anime assim que mais me envolveu, que eu me tornei fã, foi Digimon. Era Pokémon, Digimon e Dragon Ball Z. Teve muitos outros, mas esses foram os que mais me marcaram aí nesse período entre 2000 e 2003. Ou seja, eu só queria saber de anime. Fiquei um fanático por animação japonesa. Queria até ir para o Japão, virar mangaka. E aí, eu até comecei a criar as minhas primeiras histórias nessa época aí. Eu inventava algumas histórias em formato de mangá, né, em quadrinhos, mas não mostrava pra ninguém porque eu não desenhava nada bem. Mas foi por aí que eu comecei a criar minhas primeiras histórias. Ler livros se tornou algo assim escasso, algo raro na minha vida, nesse período dos meus 10 aos 15 anos. E isso só mudou quando eu descobri que a saga Harry Potter, que na época eu era fanzaço dos filmes, quando eu descobri que a saga Harry Potter tinha livros, que primeiro surgiram os livros e depois que vieram os filmes. Porém, eu ainda não tinha acesso aos livros. Na escola em que eu estudava, o Instituto de Educação Clarenance, aqui em São Gonçalo, só havia o exemplar de Pedra Filosofal. E ele era tratado como se fosse uma relíquia. Não podia levar para casa, por exemplo. Você tinha que ler na biblioteca. E eu só tinha, sei lá, 20 minutos de recreio. Eu não ia todo santo dia gastar meus 20 minutos de recreio lá lendo. E também não ia ficar depois da aula, né? Porque nessa época a situação não estava muito boa, né? Nos arredores aqui de onde eu moro. Então quando dava a hora de ir embora, eu ia embora. Eu não ficava zanzando, transitando pela rua, não.
Então eu não ficaria depois da aula lá no colégio para ler o livro. Bom seria levá-lo para casa, mas não tinha como. Antes de trocar de colégio e de me apaixonar de vez por leitura por causa da saga Harry Potter, eu conheci uma outra saga, uma outra série, chamada Os Caras, de Pedro Bandeira. Eu não tenho mais o exemplar, não sei o que aconteceu com ele. Alguém roubou, simples assim, porque um livro não sai andando sozinho, né? Ele não evapora, ele não desaparece, igual água. Eu tinha um exemplar bem velhinho, e ele já estava há muitos anos aqui em casa, mas ninguém pegava para ler. Um exemplar de A Droga da Obediência, que é o primeiro livro da série Os Caras. Ali no meu primeiro ano do ensino médio, teve um determinado trabalho que eu tive que fazer ao longo desse ano, que a professora de português exigiu, nesse trabalho, que a turma pegasse, né, cada pessoa pegasse um livro, lesse esse livro e comentasse, fizesse uma redação sobre ele e escrevesse um trecho do livro que mais lhe marcou. E eu pensei assim, na biblioteca do Clarence só tinha livro infantil. Não tinha quase nada voltado para adolescentes naquela época em que eu estudei lá. E aí eu pensei, eu não vou achar nada lá que me interesse, né? Hoje, com 15 anos de idade. E meus pais não iam ter dinheiro para comprar um livro. Era escasso, tá? Até desodorante era difícil de comprar os melhores. Para vocês verem como a situação era difícil aqui em casa. Quem dirá comprar um livro, né? Então, eu pensei, eu vou ler aquele livrinho que tá lá, né, jogado na estante lá de casa já há anos, que ninguém nunca pega. Deve estar todo comido de traças. E eu peguei o livro para ler. A Droga da Obediência. Eu pensava assim, será que esse livro diz que ser obediente é ruim? Né? Porque eu sou cristão e tudo mais. Eu pensava assim, gente, esse livro deve incentivar as pessoas a ser desobedientes e tal, né? Não sei. E aí eu peguei o livro, comecei a ler e vi que o título não estava chamando obediência de droga. Não estava dizendo que ser obediente era uma droga. E sim que era sobre um remédio, digamos assim, né? Uma droga que meio que controlava a mente das pessoas, que forçava as pessoas a obedecerem tudo o que uma outra pessoa lhe ordenasse. E aí eu comecei a ler, achei o mistério muito envolvente, aquela coisa assim, os personagens, né? O Crânio, a Magri, o Calu, o Miguel e o Chumbim. Acho que são esses. Eu me apaixonei pela história, né? E pensei assim, bom, eu vou ler esse livro. E foi amor à primeira vista. Adorei o livro. Procurei, inclusive, depois, numa outra escola, os livros do Pedro Bandeira, os demais livros do Pedro Bandeira. E esse livro, A Droga da Obediência, que infelizmente eu não tenho mais um exemplar aqui em casa, tem um exemplar de Pântano de Sangue ali embaixo na minha estante. Mas de A Droga da Obediência, aquele livrinho raríssimo, não tem mais. Não sei quem levou, mas se eu descobrir. Esse então foi o segundo livro que me marcou assim como leitor. O primeiro foi As Centopeias e Seus Sapatinhos, na minha infância, o primeiro livro que eu li sozinho. E depois A Droga da Obediência, que foi o livro que me trouxe de volta ao hábito da leitura, ao amor por livros. E aí depois, quando eu troquei de colégio e fui terminar o ensino médio num colégio chamado Colégio Estadual ou Centro Educacional, não lembro agora, Walter Orlandini, também aqui em São Gonçalo. Lá, por ser uma escola de ensino médio, só tinha livros, né, mais maduros, para adolescentes e jovens adultos. Então lá eu tinha um material imenso para poder explorar e tudo mais. E foi lá que eu li toda a saga Harry Potter. Não toda exatamente, porque lá tinha do 1 ao 4. E aí, Ordem da Fênix eu peguei emprestado com uma professora, a minha professora de matemática, naquele ano, no segundo ano, que era fãzona de Harry Potter. E era uma professora incrível. Um beijo pra você. Não me lembro mais o nome dela, infelizmente, porque eu tenho uma memória péssima para gravar nomes. Eu li, então, Ordem da Fênix pegando emprestado com ela, morrendo de medo para não estragar o livro, porque era caríssimo. Era, sei lá, uns R$ 70 já naquela época, Ordem da Fênix. E eu pensei, gente, se eu estragar esse livro e meus pais tiverem que gastar R$ 70 comprando um livro, eles nunca mais vão comprar uma cueca que seja para mim. E aí depois chegou o Enigma do Príncipe na escola. A biblioteca do Walter Orlandini funcionava assim. Quando você criava a sua carteirinha, você tinha que doar R$ 1. Você tinha que pagar R$ 1 para a biblioteca. As bibliotecárias juntavam esse dinheiro para comprar livros que fossem lançamentos. Elas iam nas livrarias comprar. Inclusive, na livraria em que eu trabalhei, também aqui em São Gonçalo, anos depois, sei lá, uns 5, 6 anos depois, elas apareciam lá para comprar. E foi incrível revê-las, né? Muito bom.
É bom lembrar dessas histórias, né? E aí, elas compraram então O Enigma do Príncipe. E aí eu li O Enigma do Príncipe, depois, né, de pegar Ordem da Fênix emprestado com a minha professora de matemática. E depois eu li Relíquias da Morte, quando eu peguei emprestado com uma das minhas amigas daquela turma, no terceiro ano. Isso em 2007 ou 2006, não lembro agora. Ela ganhou de presente e antes de ler, ela me emprestou, porque ela sabia que eu era fanático por aquilo. E aí, essa saga pavimentou o meu amor pela leitura. Eu também li alguns livros da Agatha Christie nessa época e outros autores também. Eu não lembro exatamente agora quais são, porque já se passaram muitos anos, né, depois disso. Mas Harry Potter e os livros da Agatha que eu li, que foram mais ou menos uns 3 ou 4, Elefantes Não Esquecem, e Não Sobrou Nenhum, que na época era O Caso dos 10 Negrinhos, Assassinato no Expresso do Oriente e O Natal de Poirot. Foram os 4 livros que eu li nessa época aí. O Assassinato no Expresso do Oriente é o quarto livro, que me marcou demais nessa época, porque foi o primeiro livro da Agatha que eu li e foi, assim, amor à primeira vista também. Foi a partir daí que eu comecei a gostar de livros de mistério e de suspense. Depois que eu terminei o ensino médio e passei a trabalhar e tudo mais e pude então comprar livros, né, com meu próprio dinheiro, os primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a trabalhar foram esses dois aqui. Esse daqui é a parte, né, porque eu já tinha lido na escola. Mas eu comprei o box de Harry Potter, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Aí vem essa edição e os outros estão aqui. Ainda são os livros que eu comprei naquela época, se eu não me engano em 2010, 2009, por aí, 2009 ou 2010. Mas haviam 2 livros que eu queria muito ler e que eu não tinha acesso a eles. E quando eu consegui encontrá-los em sebos, na verdade, um deles eu encontrei em sebos, o outro eu ganhei de presente. Foi uma emoção muito grande, porque eu queria muito ler essas histórias e eram caríssimos os livros e eu pensava assim, gente, eu não vou poder comprar esse livro. Mas eu então consegui ler esses livros e foram os livros que me tornaram fã de fantasia também. Que no caso foi O Hobbit. Esse exemplar aqui eu ganhei de uma ex-patroa da minha mãe. Ela sabia, né, que eu gostava de ler e ela decidiu então me dar de presente. E é linda essa edição. Tem aqui o mapa da Terra-média e tem ilustrações e tudo mais. Aqui uma foto do Tolkien. Tem ilustrações belíssimas nessa edição. Eu não sei, eu teria que comparar se na edição da HarperCollins, que eu adquiri no comecinho desse ano, se tem essas mesmas ilustrações ou ilustrações diferentes. Mas foi assim, amor à primeira vista, ler esse livro pela primeira vez. Eu estou tentando achar uma ilustração aqui do Smaug, que é colorida. Tem até um livro com essa ilustração na capa. Eu achei, mas perdi aqui. A página, calma aí. Aqui. Essa ilustração. Eu adorei o livro. Já conhecia Senhor dos Anéis por causa da trilogia dos filmes, do Peter Jackson. Mas eu queria saber mais, né? Quando eu descobri que Harry Potter era baseado em livros, e quando eu li os livros e vi que havia muita coisa nos livros que não estiveram nos filmes, eu pensei, deve ter acontecido a mesma coisa com O Senhor dos Anéis. Então eu corri atrás dos livros. Mas, daquele jeito, né? Tentando pechinchar, porque os livros eram caríssimos. O único livro dos 3, né, que eu consegui encontrar foi A Sociedade do Anel. Essa edição aqui, ó. Aqui uma foto do Tolkien. Ó, tem mapa também. E eu li esse livro aqui pelo menos umas 3 vezes, né? Até porque eu não tinha os demais, então eu me apegava a esse daqui. Só que já faz bastante tempo que eu não folheio ele, né? Depois que eu comprei o box da trilogia, aqui, eu não mexi mais nesse livro, não abri mais para ler nada, porque eu tô deixando a história ficar bem amortecida, né? Dentro da minha memória, para quando eu pegar o livro de novo para ler, dessa vez a trilogia, ter a sensação de que eu estou tendo contato com aquilo pela primeira vez. E foram esses os livros.
O Hobbit, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Os Seus Anéis, A Sociedade do Anel, Assassinato no Expresso do Oriente, A Droga da Obediência e As Centopeias e Seus Sapatinhos. Foram os 6 livros que pavimentaram o meu amor pela leitura. Assim, eu considero que são livros importantes na minha vida como leitor, porque eu não li eles apenas uma vez. Eu li pelo menos umas 3 vezes cada um desses livros. Então, eu entendo que eles, assim, se tornaram uma paixão para mim, né? Um amor, né? Incondicional. Eu amo esses livros e vou continuar relendo sempre que possível. E os transferirei, né? Para as próximas gerações aqui da minha família ou para outros leitores, quando tiver uma oportunidade. Então é isso, pessoal. Como é bom, né? Lembrar de boas histórias. A gente se vê então num próximo vídeo aqui do canal Livro na Veia. Muito obrigado a você que já se inscreveu no canal e que vai deixar o seu like aqui do vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau!